Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Meu Orbital. Meu nome é Renato Polins. E meu nome é Matheus Toneto. E hoje nós vamos falar sobre as soluções e a solubilidade. Na aula de hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre as soluções e como a gente pode caracterizar essas soluções. Para começar, vamos relembrar o conceito de uma solução? Olha só, quando a gente pensa em solução, a gente pensa em uma mistura homogênea de duas ou mais substâncias. O que é importante aqui nessa definição? Primeiro ponto, é uma mistura. Isso significa que ela não é uma substância pura, uma substância única, feita de uma coisa só. Entende? Ela é uma mistura de pelo menos dois componentes. E não é uma mistura qualquer também, uma mistura mais específica porque ela tem que ser homogênea. Esse é o segundo ponto da definição. O que isso significa? Que a gente visualmente vai perceber só uma fase. As soluções elas apresentam só uma fase. Então olha que interessante, para nós uma solução vai ser um material que a gente vai olhar e vai parecer uma coisa só, porque a gente está vendo só uma fase. Mas na realidade não. Ela é composta por pelo menos duas substâncias. Eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês que tem esse becker, né? Esse vídeo eu retirei do YouTube, desse link, vocês podem assistir o vídeo inteiro. Eu vou mostrar apenas um trecho, mas vocês vão ver que tem esse becker. E esse becker tem esse líquido. Vocês conseguem perceber que é um líquido aqui transparente, tem uma fase só? Não está parecendo uma coisa única, não está parecendo que é uma substância pura, mas a gente vai ver que é uma solução. Vamos assistir o vídeo para entender isso melhor. Para a gente perceber isso, nós vamos precisar olhar submicroscopicamente, ou seja, mais ampliado ainda do que o microscópio consegue ver. Então, a um nível molecular, a gente vai conseguir perceber que realmente esse líquido não é uma substância pura, mas é uma mistura aqui de duas substâncias. Nesse caso, desse becker, está representando aqui uma substância em azul e outra em vermelho. A gente poderia pensar, por exemplo, como um copo d'água com sal de cozinha. Imagina que você coloca sal de cozinha em um copo d'água. São dois componentes. Como a gente tem uma mistura de pelo menos duas substâncias, vocês concordam que um dos componentes dessa mistura vai estar em maior quantidade que o outro? Então a gente vai dar nomes diferentes para os componentes de uma mistura. A substância que está em maior quantidade a gente vai chamar de solvente e as outras que estiverem em menor quantidade nós vamos chamar de soluto. E aí a gente diz que o soluto está solubilizado ou dissolvido no solvente. Vamos ver naquele caso do vídeo, né? A gente tem aí, em maior quantidade, as bolinhas azuis seriam o nosso solvente. E em menor quantidade, as bolinhas vermelhas seriam o nosso soluto. Se a gente for pensar naquele exemplo do copo de água com sal, né? A água, seria essas bolinhas azuis, seria o nosso solvente. E o sal, que está dissolvido ali na água, seria o nosso soluto, e a mistura dos dois, que a gente enxerga como uma coisa só, seria a nossa solução. Vamos continuar assistindo o vídeo para entender um pouco melhor. Uma das maneiras de se preparar uma solução é justamente adicionando um soluto e um solvente, como a gente está vendo nesse vídeo, em que um sólido está sendo adicionado em um líquido. E aí depois que a gente mistura, esse sólido sumiu, o que aconteceu com ele? Na verdade, as partículas desse sólido, né, que podem ser átomos, moléculas ou íons, dependendo do tipo do sólido, elas começam a interagir com as moléculas do solvente. E aí, íon a íon ou molécula a molécula começa a se desprender do sólido e começa a se dispersar na solução. Vamos entender isso um pouquinho melhor olhando para outra animação. Então aqui a gente vai ver uma representação submicroscópica dessa solução de água e sal, como se ele estivesse ampliando esse grão do sal que é representado pelas partículas de Na+, e Cl-. Quando esse sal é adicionado em água, vejam que os íons Na+ e Cl- começam a se desprender do sólido e a ficarem rodeados de moléculas de água, e começam a se espalhar por toda a solução. É por isso que parece que eles desapareceram, mas na verdade eles já estão tão espalhados que a gente já não consegue ver um agregado dessas partículas a olho nu. Por isso que macroscopicamente a gente vê uma fase só. É interessante que nem ampliando no microscópio a gente vai conseguir ver essas fases separadas. Se a gente pegar esse copo d'água com sal dissolvido, ou em outras palavras, essa solução de NaCl,
Mesmo assim, a gente vai continuar observando apenas uma fase, como se fosse uma coisa só. Então, essa é outra característica interessante das soluções. As partículas do soluto são tão pequenas que a gente não consegue ver elas, nem olho nu e nem o microscópio. Agora que já entendemos bem o que é uma solução, vamos pensar em outra questão. Por que é importante estudarmos as soluções? Porque o fato dela ser uma mistura faz com que algumas propriedades em relação ao solvente, que é uma substância pura, se modifiquem. Vocês se lembram que uma das características das substâncias puras é que elas apresentam propriedades bem definidas. Por exemplo, elas têm um ponto de fusão e um ponto de ebulição bem definidos, densidade, pressão de vapor, entre outras propriedades. Nós sabemos bem que a água, quando está sob a pressão de 1 atm, tem um ponto de fusão 0 graus Celsius e o ponto de ebulição em 100 graus Celsius. O que acontece quando se adiciona um soluto como sal de cozinha na água? Nós já vimos que se forma uma solução, e essa mistura vai alterar um pouco as propriedades da água pura. Por exemplo, ela não tem mais um ponto bem definido de fusão. Agora ela passa a ter um intervalo de fusão. Ela começa a congelar em uma temperatura e termina em outra. E essa faixa de temperatura acaba sendo um pouco mais baixa que 0 graus Celsius. Vocês já viram que às vezes, em um churrasco, as pessoas adicionam sal na água para gelar mais rápido e manter a cerveja mais tempo gelada? Por que elas fazem isso? Nós sabemos que o gelo tem que estar a pelo menos 0 graus Celsius ou até mesmo menos, porque acima dessa temperatura ele derrete. É claro que aos poucos essa temperatura tende a aumentar, porque o gelo está recebendo energia do ambiente. Mas isso é uma coisa que vai acontecendo aos poucos, principalmente se a gente colocar cerveja com gelo dentro de um cooler ou uma caixa de isopor. Quando adicionamos o sal, nós formamos uma solução com a água que está derretendo ao redor do gelo. E isso faz com que a temperatura de congelamento abaixe um pouco. Se a temperatura de congelamento fica mais baixa que 0 graus Celsius, isso significa que essa temperatura ele não seja mais sólido. Então, isso faz com que o gelo derreta mais rápido e aos poucos vai se tornando totalmente água. E se nós mantivermos dentro de um cooler ou de um isopor, essa temperatura próxima de 0 graus vai se mantendo ainda por um tempo, sem congelar a água. A grande diferença é que antes, como o gelo era sólido, ele tinha uma superfície de contato menor com as latas. Agora que o gelo derreteu, as latas ficam totalmente submersas na água, e ainda inicialmente numa temperatura de 0 graus, ou um pouco menos. Então, nós conseguimos manter a cerveja mais gelada porque está totalmente submersa numa água mais gelada, ou melhor, uma solução de água e sal. Percebem como as soluções modificam um pouco as propriedades dos solventes puros? E essas modificações podem ter aplicações interessantes? Por isso, nós precisamos estudar um pouco melhor as soluções. Além disso, as soluções estão presentes no nosso dia a dia, de diversas formas, nos alimentos, nos produtos de higiene pessoal, em medicamentos e em produtos de limpeza, e muito mais. Vamos conhecer os diferentes tipos de soluções? O soro fisiológico é exatamente uma solução de cloreto de sódio 0,9%. Vejam que essas embalagens também indicam a concentração do soluto, ou seja, qual a quantidade de soluto em relação à quantidade de solvente na sua solução. Nós vamos falar em outro vídeo um pouco mais sobre as concentrações. A água sanitária também é uma solução de hipoclorito de sódio a 5%. Tem um monte de outros exemplos, como o vinagre, o suco em pó, os sucos concentrados e até o café. Todos esses são soluções aquosas. Mas as soluções não são apenas de sólidos com líquidos. Existem muitos outros tipos de soluções. Vamos conhecer mais algumas? O álcool 70 é um bom exemplo. Essa é uma solução de 70% do volume de etanol e os outros 30% de água, ou seja, uma mistura homogênea de água e etanol. Outro exemplo parecido é o da gasolina, que no Brasil é obrigatório adicionar mais ou menos de 25% a 27% de etanol. Ou seja, a gasolina que a gente compra também é uma solução, uma mistura homogênea de carbonetos de etanol. O soluto também pode ser gasoso, por exemplo, os refrigerantes ou outras bebidas com gás. Vamos pensar numa Coca-Cola. Quando ela está bem fechada, a gente vê um líquido escuro, homogêneo, mas a gente sabe que tem gás ali dentro. Então, o refrigerante também é uma solução, e um dos solutos é gasoso. Outro exemplo é um copo de água. Quando pegamos um pouco de água da torneira, ela apresenta um aspecto esbranquiçado. Verificamos a presença de mais gases dissolvidos ali na água pela pressão na tubulação. Os gases estão dissolvidos até mesmo na água dos rios e mares. Pense bem, como os peixes respiram? Tem oxigênio dissolvido nessas águas. Os solventes nem sempre precisam ser líquidos também. Eles podem ser gasosos. Por exemplo, o ar que a gente respira.
É uma mistura de 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros gases como argônio, gás carbônico, entre outros. E é uma mistura homogênea, ou seja, também é uma solução, em que os solutos e solventes são gasosos. É possível o solvente ser sólido? Também. Nós temos as ligas metálicas, como o latão, que é uma mistura de cobre e zinco, o bronze, que é uma mistura de cobre e estanho, e o aço inox, que é composto por 74% de aço, 18% de crômio e 8% de níquel. Todas essas são soluções que o solvente e o soluto são sólidos. Vamos pensar numa medalha de bronze ou uma estátua. Não parece que o bronze é um metal puro? Porque ele é homogêneo, mas na verdade é uma liga metálica, uma mistura de dois metais, ou seja, uma solução. Por fim, temos as amálgamas, que são soluções em que o solvente é um sólido, por exemplo, um metal, e o soluto é um líquido, geralmente o mercúrio. As amálgamas eram muito utilizadas antigamente para tratamentos dentários que utilizavam prata e mercúrio, ou nos garimpos usados para separação de ouro. Porém, esses métodos são proibidos atualmente por causa da alta toxicidade do mercúrio. Vocês viram quantos exemplos? Como as soluções estão tão presentes nas nossas vidas? Conseguem perceber o quanto é importante nós aprendermos sobre as soluções para entendermos muito dos produtos e materiais que estão no nosso dia a dia? Para terminar, nós vamos falar um pouco sobre uma propriedade muito importante dos solutos, que se chama solubilidade. Solubilidade é a quantidade máxima que um soluto consegue se dissolver em um solvente. Se a gente for adicionando um soluto em um certo solvente, e a gente vai lá e continua adicionando, chega uma hora que se atinge um limite em que a gente não consegue mais adicionar. Não adianta adicionar mais, o soluto não vai dissolver mais. Então é esse limite que a gente vai chamar de solubilidade, ou às vezes de coeficiente de solubilidade. A solubilidade ela vai ser expressa em quantidade de soluto por quantidade de solvente. Geralmente, a quantidade de soluto pode ser expressa em massa, por exemplo, em gramas, ou às vezes em mol, ou seja, gramas de soluto, mol de soluto, por quantidade de solvente, que geralmente é 100 gramas, às vezes 100 ml do solvente. Por exemplo, aqui a gente tem a solubilidade do NaCl em água a 20 graus Celsius. Olha como está expresso. 36 gramas por 100 gramas de água. O que isso significa? Que eu consigo dissolver em 100 gramas de água, no máximo, 36 gramas de NaCl. Se eu colocar menos do que 36 gramas, eu ainda não atingi o limite, né? Isso significa que ainda dá para dissolver mais. Eu posso acrescentar um pouquinho mais de NaCl, que eu ainda consigo dissolver mais. Só que se eu adicionar mais do que 36 gramas, eu atingi o limite. Não vai dissolver mais. O que vai acontecer com o resto? Ele vai acabar precipitando. Ele vai ficar no fundo do recipiente. Vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Vamos imaginar que eu adicionei aqui 40 gramas de NaCl. Qual é a solubilidade do NaCl a 20 graus? Não é 36 gramas? Isso significa que desses 40 que eu adicionei, 36 vão dissolver. Vão estar aqui dissolvidos. Só que os 4 que eu adicionei a mais, eles não vão dissolver. Eu atingi a solubilidade e o restante precipita como corpo de fundo ou corpo de chão. É o nome desse sólido que vai ali para o fundo do recipiente. Notem duas coisas importantes. A solubilidade depende da temperatura. A maioria dos sais aumenta a sua solubilidade com o aumento da temperatura, mas em alguns sais isso acontece ao contrário. Por isso nós temos sempre que especificar qual é a temperatura. Outra coisa importante é que a solubilidade depende do soluto e do solvente. Cada substância vai ter um valor diferente de solubilidade em água. E com isso, algumas substâncias vão ser mais solúveis que outras. Vou dar um exemplo para vocês. Vejam a solubilidade do dicromato de potássio em água também a 20 graus Celsius. É 12 gramas de dicromato por 100 gramas de água. Ou seja, vocês perceberam que ele é bem menos solúvel do que o NaCl, enquanto nos mesmos 100 gramas de água eu consigo dissolver 36 gramas de NaCl, já de dicromato eu consigo dissolver somente 12. Então, com isso, a gente consegue classificar os solutos de acordo com a maneira como eles conseguem se dissolver em determinado solvente. Aqueles solutos que se dissolvem bem em determinado solvente, a gente vai chamar de solúveis. Já aqueles que apresentarem um pouco de dificuldade, que se dissolverem menos, a gente vai chamar de pouco solúveis. E aqueles que praticamente não se dissolvem em um solvente, a gente vai chamar de insolúveis ou de praticamente insolúveis. Vamos utilizar um simulador para entender isso um pouco melhor.
Se vocês também quiserem entrar no simulador junto comigo, apontem a sua câmera no QR Code que está aqui no canto da tela, ou então entre no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Então aqui nós temos o simulador do PET Colorado, que permite a gente adicionar alguns sais em água para ver o que acontece, né? Eles têm sais mais solúveis, tem essa aba que mostra os sais pouco solúveis. Aqui no canto tem uma listinha dos sais, e aí tem um recipiente aqui que a gente consegue adicionar. Nós vamos perceber que tem uma quantidade de água bem pequenininha, porque é como se a gente estivesse adicionando só alguns íons, né? Vocês vão ver que aqui no canto eles vão contar a quantidade de íons que eu dissolvi. E dá para saber, de acordo com a quantidade que eu adicionei, quantos se dissolveram e quantos não se dissolveram, acabaram precipitando, né? Formando o corpo de fundo. Vou mostrar para vocês, apesar de todos esses aqui serem pouco solúveis, né? Como a gente está com um volume bem pequenininho aqui, ó, vou adicionar esse aqui, 1, 2, 3, vou dar umas 4 chacoalhadinhas aqui, vocês vão ver que, ó, eu adicionei já uns 90 íons de prata, uns 30 íons arseniato e dissolveu tudo. Vou chacoalhar mais umas 4 vezes aqui, vamos ver, dissolveu tudo, ó, sólido, nenhum. Chacoalhar mais umas 4 aqui, então já chacoalhamos umas, mais uma, né? Umas 12 vezes, ó, já adicionei 255 íons de prata, 85 de arseniato, e aqui, ó, dissolveu praticamente tudo, ainda tem um pouquinho de sólido no fundo, não? Se eu dissolver mais, chacoalhar mais uma, 2, aí a gente vai ver que vai precipitar. É aqui que a gente atingiu o limite. Essa é a solubilidade, né? Se eu adicionar mais do que isso, não vai dissolver mais. Ele precipita, está aqui no fundo, tá vendo? Formou mais íons sólidos. Vamos comparar, vamos ver qual que é mais solúvel agora, comparando com o fosfato de estrôncio. Vou dar umas 2 chacoalhadinhas aqui. Vamos ver, adicionei 30 íons de estrôncio, 20 de fosfato. Dissolveu tudo, mas vocês veem que é bem menos que o anterior, né? Vou dar mais umas 2 chacoalhadinhas agora, vamos ver. Ops, deu 3 aqui. Mas ó, já vai precipitar, já atingiu o limite mais rápido, tá vendo? Esse sal é menos solúvel. Né, tá vendo? Eu adicionei 60, 40 íons aqui, já estão sólidos aqui 14, 15, 10 do fosfato. E se a gente for pegar esse outro aqui, ó, sulfeto de tálio, dá umas 2 chacoalhadinhas também. Olha o que vai acontecer. Praticamente vai precipitar tudo. Um ou outro que dissolve assim, ele quase não dissolve. Esse aqui é um sal praticamente insolúvel. Então a gente consegue ver aqui a diferença, né, entre as solubilidades, como alguns sais são mais ou menos solúveis do que outros. Então vocês podem aí brincar com esse simulador. A gente também classifica as soluções de acordo com a quantidade de soluto dissolvido. As soluções insaturadas são as que possuem menos soluto dissolvido do que o valor da solubilidade. As saturadas possuem exatamente a quantidade que indica o valor da solubilidade. E as supersaturadas possuem mais soluto dissolvido do que o valor da solubilidade. Vamos ver isso um pouco melhor no simulador. Vamos ver, ó, eu vou adicionar sal de cozinha aqui, ó, estou adicionando. Ele vai dissolver tudo. Então, essa solução é qual? É a insaturada. Por quê? Eu ainda não atingi a solubilidade. Ele tem menos soluto dissolvido do que o valor da solubilidade. Está tudo dissolvido. Então, ela é insaturada. Vamos continuar adicionando aqui, vamos ver quanto que a gente precisa. Vamos ver, adicionei essa quantidade toda aí. O sal de cozinha é um sal bastante solúvel, né, o NaCl. Então, eu preciso adicionar bastante para conseguir ter um excesso, precipitar. Mas aí, ó, consegui, tá vendo? A gente já está vendo aqui pelo simulador que está formando sólido. Então, o que acontece? A solução aqui, a parte que tem a solução apenas, ela contém exatamente a quantidade que ela pode dissolver. Então, essa solução está saturada. Eu quero que vocês tomem cuidado para não confundir com a próxima, que é a supersaturada. Porque tá vendo, a gente colocou um pouquinho a mais. Só que um pouquinho a mais não está na solução. Esse pouquinho a mais precipitou, virou corpo de fundo, é outra fase. Então não tem mais do que a solubilidade aqui. Vamos ver agora o próximo caso, que é o da solução supersaturada. Lembra que eu falei para vocês que com o aumento da temperatura, muitas vezes a gente consegue aumentar a solubilidade? Então vamos ver essa situação aqui. Vamos supor que eu vou adicionar mais do que 36 gramas, ou mais do que o valor da solubilidade em 100 gramas de água. O que vai acontecer? Como eu aumentei a temperatura, vai dissolver tudo, ó. Por quê? Numa temperatura mais alta, a solubilidade é maior. Vamos supor que eu adicionei 39, deu para dissolver tudo. E vamos supor que 39 se tornou a nova solubilidade nessa nova temperatura. Ou seja, essa solução que está com uma temperatura maior, ela está saturada. Só que imagine que eu pego essa solução aí e começo a resfriar lentamente, deixo ela paradinha e vai resfriando a temperatura ambiente. Ela volta a 20 graus Celsius. E o que estava dissolvido continua dissolvido. Então, tinha 39 gramas dissolvido ali, mas a solubilidade diz que é 36. Eu tenho mais soluto dissolvido do que a solubilidade.
Essa é a solução super saturada, tá? Tem mais soluto dissolvido. Só que ela é uma solução muito instável. Qualquer batidinha que eu der nesse becker, qualquer perturbação que eu fizer ali, esse excesso ele vai dissolver e vai ficar os 36 gramas aproximadamente dissolvido ali, a solução vai ficar saturada e o excesso vai virar corpo de fundo. Gente, olha quantas coisas a gente conseguiu aprender sobre as soluções na aula de hoje. Nós preparamos um material bem legal para vocês revisarem todo esse conteúdo sobre soluções e solubilidade. Se vocês acessarem o link que está na descrição do vídeo aqui embaixo ou apontarem de novo para o QR Code, vocês vão conseguir acessar esses cards que contêm um resumo dos principais pontos dessa aula. É só clicar em cima do card, apertar em virar, então vocês conseguem ler a explicação de cada um dos tópicos que a gente preparou para vocês. E por fim, nós queremos deixar um desafio para vocês. Quem prestou muita atenção na aula vai conseguir responder as perguntinhas de um quiz que nós também preparamos para vocês. Aponta aí de novo a câmera para o QR Code ou abra o link lá na descrição que vocês vão conseguir acessar o quiz. Bom pessoal, espero que vocês tenham aprendido bastante. Se você gostou desse vídeo, deixa aí um like e um comentário escrevendo para nós o que você mais gostou. Não se esqueçam também de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho, para vocês receberem as notificações toda vez que a gente postar um vídeo novo. Um grande abraço a todos e até a próxima!